Olá, pessoal do ensino médio, e hoje nós vamos falar sobre as cadeias e teias alimentares. Vamos relembrar algo que vocês já viram lá no Fundi, né? No Fundi 2. Então, cadeias alimentares, né? Esta relação que está ligada à comida, né, de um ecossistema, então as relações alimentares que estão dentro de um ecossistema podem ser representadas aí em uma sequência linear, que é isso aqui, ó, em forma de linha, certo? Chamada então de cadeia alimentar. Daí, nesta linha, cada espécie ocupa um nível, né, de alimentação, que é o que a gente chama de nível trófico. Então, eu tenho lá o produtor, nível trófico 1, consumidor primário, nível trófico 2, consumidor secundário, nível trófico 3, consumidor terciário, nível trófico 4 e consumidor quaternário, nível trófico, né, trófico quinto, né, ou 5. Então, nós vamos ver aí um modelo, né, representado aqui. Lembrando que produtor, consumidor, produtor é aquele que faz a fotossíntese. Consumidor seria um herbívoro que come, né, uma planta. Consumidor secundário já é um carnívoro que se alimentou desse consumidor primário. Terciário é um carnívoro porque se alimentou desse consumidor secundário. E consumidor quaternário também é um carnívoro. Quando eles morrem, tá? Quem vai degradar essa matéria orgânica do seu corpo são os decompositores, formado então por quem? Por fungos e bactérias. É por isso que quando a gente está vendo esse conteúdo de cadeias alimentares, não é errado falar que na natureza todo mundo come todo mundo, porque apesar de a gente ser topo de cadeia, quando a gente morrer, por exemplo, né, nosso corpo, a nossa matéria orgânica vai entrar em decomposição através dos decompositores, perfeito? Então nós temos aqui, ó, com relação aos níveis tróficos, né, de uma cadeia alimentar, nós vamos ter lá então os produtores. Neste nível ficam aí os seres autótrofos, que são aqueles capazes de produzir seu próprio alimento, né, através da luz, que podem ser os vegetais, as algas e as cianobactérias e algumas bactérias quimiosintetizantes que produzem o seu alimento, né, a sua matéria orgânica, mas não necessariamente na presença de luz. Tá? Então aqui a gente tem como exemplo as algas bentônicas que vivem fixas no fundo do mar, de rios e de lagos. Né? E nós temos aqui ó, o fitoplâncton que é levado pela correnteza aquática. Então, algas, né, fitoplâncton, algas, microalgas, cianobactérias e vegetais e algumas bactérias quimiosintetizantes são considerados como produtores, porque produzem o seu próprio alimento. Aí nós vamos ter ali ó, os consumidores, que na verdade seria o quê? Todo ser heterótrofo que se alimenta do produtor ou de outro consumidor. E aqui a gente vai abrir um parêntese, né? Como em uma cadeia alimentar há alguns níveis de consumidores, eles apresentam em ordem crescente. Então eu tenho ó, o consumidor primário, o secundário, o terciário, o quaternário e assim por diante. O parêntese que a gente vai abrir é para esse termo aqui, ó, detritívoros, que é um consumidor que se alimenta de restos orgânicos, como folhas, pelos, galhos, né? A pele de cobras, né? A epiderme de cobra, a epiderme de lagartos, restos alimentares de carnívoros e excrementos. E aí, como a gente pode mencionar, o urubu é um detritívoro. Nós temos aqui ó, a minhoca, que é um detritívoro, e nós temos um camarãozinho, né, que é ambiente aquático e que come os restinhos que aparecem lá embaixo. E por último, a gente vai ter os decompositores. Então, a gente tem os produtores, os consumidores e os decompositores. Quando a gente fala de decompositor, a gente tem que entender que este nível ele é composto principalmente de bactérias e de fungos, que são esses aqui representados. Eles transformam a matéria orgânica, né, dos indivíduos, dos seres que ao morrer vão se transformar de matéria orgânica em matéria inorgânica, certo? Então, no início da decomposição, eles vão secretar o que? Enzimas digestivas e depois vão absorver pequenas moléculas orgânicas para realizar a fermentação ou a respiração, né, aeróbica. E aí, no final do processo, vão ser liberados no ambiente pequenas substâncias inorgânicas, como
o gás carbônico, a água, a amônia, sais minerais, cálcio, magnésio e assim por diante. Levando em consideração que, em muitos casos, os decompositores também se alimentam de restos orgânicos e, por isso, alguns biólogos consideram que também fazem parte daquele grupo que a gente acabou de ver, do grupo dos detritívoros, né, que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Né, matéria orgânica, de restos de matéria orgânica, né? Vamos ver um exemplo aqui, ó, nessa imagem de uma cadeia alimentar de um ambiente terrestre. Nós temos lá o produtor, que é uma gramínea, nós temos o consumidor primário, que é um grilo, consumidor secundário, o sapo, consumidor terciário, a cobra, e o consumidor quaternário, que é o gavião. Ou seja, o gavião come a cobra come o sapo come o grilo e o grilo come a gramínea. Contudo, quando todos virem a morrer, né, quem vai entrar em ação serão os decompositores. Perfeito? E aí nós temos aqui ó, uma cadeia aquática, né, em que os organismos pertencentes ao fitoplâncton, né, que seriam as algas microscópicas e algumas cianobactérias, são os produtores, tá, dessa matéria orgânica. Aí nós temos os consumidores, que vêm daqui até aqui, e daí nós temos os consumidores primários, que são aqueles pequenos animais, né, do zooplâncton. Nós temos os consumidores secundários, que são peixes de pequeno porte, até chegar aos organismos de topo de cadeia, que no caso a gente tem aqui o tubarão. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma cadeia alimentar no ambiente aquático. Tá? Então, é uma representação. Quando todos virem a morrer, né, quem vai entrar em ação será os decompositores, né? Serão os decompositores. Olha esse texto aqui para nós. Alterações nas cadeias alimentares. Então vamos lá. As cadeias alimentares estão, né, sujeitas a alterações no número de seus participantes por diversos fatores. A diminuição do número de um tipo de consumidor, por exemplo, pode acontecer em razão da morte de indivíduos causada por parasitas, pode ser de algumas alterações climáticas ou pela ação de predadores, isso não representados na cadeia alimentar esquematizada, ou da própria atuação de uma espécie competidora mais eficiente. Em contrapartida, também pode acontecer o aumento do número de alguns consumidores, por exemplo, em razão da chegada de indivíduos imigrantes ou porque conseguiram outra fonte de alimento não representada na cadeia alimentar, o que promoveu então maior taxa de reprodução, né? E aí no caso dos produtores também podem ter suas populações alteradas favoravelmente, caso as condições ambientais sejam mais positivas, o que é comum quando chove mais, né? Ocasionando um maior desenvolvimento das plantas, ou quando as chuvas levam os nutrientes para os rios e mares, favorecendo então a proliferação de algas. Ventos podem ainda trazer, né, terra ou areia de outras regiões e ambos contêm aí sais minerais úteis para os produtores. Então, a diminuição da produção de produtores pode ser ocasionada por alterações climáticas desfavoráveis, como a redução no índice da chuva, geadas e etc. Mas também por doenças pela ação aí, ó, excessiva de herbívoros ou por, né, incêndios e inundações. Então isso tudo pode estar ocasionado aí. E para a gente terminar aqui, ó, como consequência da elevação ou da diminuição do número de indivíduos de um nível trófico, os outros níveis também são afetados, provocando seu aumento ou sua diminuição. Ou seja, naquela cadeia linear, se eu tiro um representante, dependendo de onde ele estiver, eu posso aumentar o seu predador ou aumentar a sua presa, tá? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Aqui nós temos, ó, ventos que levam terra e areia com nutrientes por muitos quilômetros de distâncias, o que favorece o quê? As plantas e as algas que os recebem.
E na legenda 2, aqui nós temos o excesso de gafanhotos podem levar à destruição de lavouras e de outras áreas preservadas, além de provocar aí um grande desequilíbrio em diversos níveis tróficos, né? Então a gente tem essa caracterização. E por fim, a gente tem aqui, ó, as teias alimentares. As teias alimentares, na verdade, são representações mais realistas das reações alimentares dos ecossistemas, pois elas vão demonstrar para nós todas as relações e interrelações que cada espécie, né, pode então ocupar mais, ou seja, pode ocupar, além disso, ela pode ocupar então diferentes níveis tróficos. Por exemplo, a gente tem uma aqui, ó, uma cadeia alimentar olhando nesse sentido. Planta, gafanhoto, sapo, cobra e a ave. Nós temos a planta, um inseto, um sapo. Aí esse sapo pode vir para a cobra ou ave, ou do sapo pode vir direto para a ave. Aqui nós temos a planta, um roedor, que pode ser comido por uma cobra ou pode ser comido por uma ave. Né? Então, esse rato, não necessariamente ele vai ser comido por uma cobra, mas ele pode ser comido, né, ser presa, né, de uma ave. E aí vocês percebem que nessa imagem nós temos o que? Primeiro nível trófico, produtores. Segundo nível trófico são aqueles que se alimentam dos produtores, então normalmente são herbívoros. Aí daqui para frente a gente vai ter o terceiro nível trófico, que também pode, se a gente olhar nesse sentido, é o terceiro, ou se a gente olhar nesse sentido, é a cobra. A cobra pode ser tanto o terceiro quanto o quarto nível trófico, dependendo, né, da sequência que a gente está olhando. E por último, a ave, ela pode ser terceiro, quarto ou quinto nível trófico, dependendo do percurso que a gente vai estar utilizando, certo? Bom, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!